que nós possamos refletir sobre essa palavra e que possamos adorar a Ele da melhor maneira possível. Vamos, nesse próximo cântico, estar fazendo a consagração dos dízimos e ofertas, né? E o louvor que a gente vai cantar, bondade de Deus.
até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és amor. Enquanto tivermos fôlego, nós vamos cantar a bondade de Deus. Vamos ter um anúncio, né? Vamos fazer para a igreja, agora para o pastor, para a carta. Pedir os anúncios? Boa noite, amada igreja do Senhor. Como podem ver, vem aí nosso congresso, Mulheres Bem-Aventuradas, breve, né? 27, agora de 27 de setembro, no sábado. Estejam conosco. Vai ser uma tarde bem alegre, um dia bem festivo. E nos fala, né? Setembro, novembro, né? Tempo de florescer. Temos um anúncio também a fazer do nosso bazar. Vamos colocar também. Eu brinquei com a Pia, né? Pia e ele também nos ajudando. Vai ser dia 20, às 9 horas. Os irmãos estejam conosco aí. Mas, como bem falado da irmã Mônica, na sexta-feira estejam conosco as irmãs que puderem. Na eremita, esqueça a irmã do lado o nome dela, mas estejam com a gente aí nos ajudando na sexta-feira, no sábado.
falou pela manhã de domingo sobre a nossa cantata de Natal. Ah, Natal, já está às portas, né, pastor? É muito rápido. Vocês chegaram aí conosco, já estamos falando do Natal. Então, procure a irmã Mônica para estar participando da cantata de Natal. Amém? Obrigada pela oportunidade. Pastor Bruno. Graças a paz, igreja. E o mês dos homens também está chegando aí, né? Amém. Vamos ver aí. Muita coisa boa que vai acontecer. Queria chamar aqui o missionário Roberto. Ele hoje vai estar trazendo uma palavra para a gente. Um amigo de alguns anos, né? Um homem de Deus. E eu agradeço por ele ter aceitado o convite, o desafio. Está conosco aqui nessa noite, trazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. Glória a Deus. Santos da Igreja Papai do Senhor, amém? Irmão, deixa eu falar que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Eu deixei um pendrive com vídeo, os vídeos. Não tem problema não, tá? É só para passar umas imagens, que eu vou dar um testemunho, pedi para dar um testemunho da minha vida, né? E pode deixar passar as imagens, mesmo que esteja sem som, e depois eu completo. Eu escrevi aqui gravar uma palavra, mas se vocês olharem mais ou menos aí, eu vou falar exatamente sobre esse testemunho de Deus. Permite que o homem venha dar, entendeu? Que é aquela benção dele. É bem bonitinho só de vídeo, mas é interessante vocês observarem. E vocês vão ouvir. Depois do vídeo eu vou estar falando disso, para a palavra, e aí eu falo o que aconteceu. Porque não adianta a gente falar do milagre e não falar do nome do milagre. O nome do milagre. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês, João 11. Pode saber de João 11. Pois é, né? Então, o que eu tenho que falar com vocês em relação a esse vídeo, que é muito interessante, e a gente depois vai dar a palavra. No ano 2020, eu fui por motivo de aneurisma. Estava na Santa Ceia da minha igreja, quando cheguei com uma pequena dor de cabeça e uma missionária, eu ia fazer uma aula, faço a aula de missão, né? Sem de recuperação e outros demais. E naquele momento eu estava sentindo uma pequena dor de cabeça e a missionária falou assim: não sai agora não, que eu tinha marcado com o pastor para ir sem de recuperação. Falou: não sai agora não, porque Deus pediu para eu orar para você e para a tua esposa. Eu estava com a dor de cabeça pequenininha. De repente a intensidade foi tão grande que eu caí, uma dor enorme. Dali eu fiquei 7 dias com 2 milhões estouradas aqui no cérebro. Por isso
eu estou passando esse vídeo, né, para contestar. E quando eu cheguei, eu fiz a cirurgia, 10 horas de cirurgia, naquele momento, 10 horas de cirurgia, depois de 7 dias. E como eu coloquei assim, né, depois da cirurgia, o médico pediu para mexer a minha mão direita, pediu para mexer a perna direita, pediu para mexer a mão esquerda, a perna esquerda, e eu mexi normalmente. Então, para ele era impossível uma pessoa que por 2 vezes falava muito sério, ele estava com aqueles movimentos normais. E foi assim que Deus fez a minha vida. Então, ele passou, o médico chamou o grupo e não acreditou no que estava acontecendo. Ele falou: em cada 10, 9 vai a óbito, e o que consegue sobreviver, sequela gravíssima, ficaria, né, sequela. E para a glória de Deus, eu estou aqui, a gente está caminhando, está falando o nome do Senhor, está pregando o Evangelho. Por isso eu gostaria do João 11, alguns versículos sorteados, porque isso é muito interessante, que fala toda a ressurreição, né, que Jesus fez com Lázaro. Isso, o meu nome, eles falam, o meu vulgo na minha igreja ficou aqui, né, o vulgo Lázaro, né? Então, me chamaram de Lázaro, porque realmente foi a obra que só Deus pode fazer. Se os médicos não acreditavam que eu ia estar de pé, com muita liderança, pastores falavam que eu não votaria pela gravidade, não por falta de fé, pela gravidade, mas eu estou aqui pregando o Evangelho, falando da glória de Jesus. E eu estava convidando o meu pastor de Naval, pastor Bruno, esse que chegou na minha igreja, e Deus coloca o pastor Bruno com o filho. Quero um testemunho lá na igreja, eu estou aqui para poder trazer. Amém. Então a gente vai ler aqui os versículos, que é muito interessante. João 11, né? João 11, olha o 3 e 4, primeiramente, que diz assim, ó: mandai-me, pois suas irmãs dizerem: Senhor, esse que está enfermo, aquele que tu amas. Aquele que tu amas. E Jesus ouviu, e isso disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus e para glorificar o Filho de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Eu vou ler tópico, irmãos, porque para a gente não ficar muito alongado. E o interessante é que uma das coisas que eu aprendo nesse primeiro versículo, porque muitas das vezes nós estamos entrando em situações difíceis, né, dificuldade, muitas das vezes a gente quer procurar um amigo, procurar um médico, não é que não tem que procurar um médico, mas nós procuramos todos os recursos para procurar um Jesus. Essa família, apesar de ser amigo da família, elas entenderam que só tinha um que poderia resolver a situação dele. E era quem? Era Jesus. Porque muitas vezes nós procuramos em todos os lugares algo para poder nos safrar, para poder nos salvar. E como nós procuramos o Criador do céu e da terra, Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único que pode nos colocar de pé. Porque tinha igreja orando por mim, igreja orando pela minha vida. Então, ele manda a sua do filho, foi cantado que é fiel em todo tempo. Ele é bom, tão bom, eu trago essa frase, Deus é bom o tempo todo ele é bom. Porque ele é o único que pode nos tirar das situações mais difíceis. Então, temos que entender, temos que buscar Jesus. Tudo temos que buscar Jesus. Da situação mais fácil, a mais difícil e a impossível, Ele vai fazer na nossa vida. Aí o tópico aí como 11, 12, 13, que assim é muito interessante, que Jesus diz assim para o discípulo: assim falou, e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Eles disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam
que falaram do repouso do sono. Os discípulos não estavam entendendo nada quando Jesus falava que eles estavam dormindo. Então os discípulos estavam achando que realmente era um sono, era algo normal, todo mundo dorme, não vai acordar, está salvo. Mas a situação de Jesus ali era totalmente, ele sabia que Lázaro estava morto. Jesus levou 2 dias para poder sair da onde chamaram ele, mas 2 dias para poder chegar no destino onde estava Lázaro. E Lázaro já estava morto 4 dias. Então 2 que ele ficou e 2 para chegar, Lázaro já estava morto. O interessante é que Jesus, quando ele fala que Lázaro dorme e não está morto, na visão de povo, ele está dormindo, realmente ele está dormindo. Porque aquele que descansa em Cristo Jesus, aquele que morre na fé, que morre corporalmente, mas a alma e o espírito está com Jesus, ele vai estar dormindo. Porque a palavra do Senhor diz que naquele grande dia ressuscitarão os corredores de Jesus, ou seja, vão acordar, estão dormindo com ele. Então, é um sono não eterno, é um sono até a vida de Jesus. Então, aquele que está em 2ª Tessalonicenses, ele fala sobre isso, né? Ele fala exatamente sobre o sono. É interessante, irmãos, porque é muito bacana, porque o apóstolo Paulo escreve essas cartas e ele escreve porque o Espírito Santo realmente trabalhava com aquele homem. Aquele homem, ele viveu no tempo de escassez, que ele perseguia, e no tempo que ele teve um encontro com o Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, ele diz assim, 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeças, como os demais que não têm esperança, aqueles que já perderam, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará trazer com ele. Então, não é uma morte eterna, é um sono até o período que Jesus vai estar voltando para buscar a igreja. E Jesus falava isso com os discípulos não estavam entendendo. O dormir ali é até a vida de Jesus. Então a gente fica interessado, é interessante que é muito bacana, é muito legal a gente entender que nós temos que confiar no Senhor. E a confiança dele vai nos levar a uma eternidade. E no 20 até o 25, interessante que Marta vinha conversando com Jesus. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E Jesus faz a pergunta, o texto do bispo. Isso é interessante, meus irmãos, porque a gente para analisar, né? Não é que Marta não confiava, Marta sabia que Jesus ia fazer um milagre. Mas, porém, ela está aguardando o dia que nós estamos aguardando a vida de Jesus e quando você ressuscitar no último. Mas tem milagre na nossa vida que a gente precisa crer e imediatamente Deus vai fazer. Como tem milagre que também é gradualmente que vai acontecer na nossa vida. Então, quando a gente declaramos o Senhor, confiamos no Senhor, quem crê nele não vai morrer. Ele fala para a gente aqui claramente: aquele que crê nunca morrerá. Então a gente tem que entender que a presença do Senhor, o conhecimento que nós temos que ter na palavra do Senhor, é a ressurreição, é a eternidade, é estar morando no céu com Ele. Porque Ele tem uma promessa. Ele diz, João 14, 6: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim.
Aí vem a promessa: na casa do meu pai tem muita morada. Se não tivesse, não teria dito. Né? E depois ele fala, o 6 ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Então a gente tem que crer. Tudo que Deus fala aqui, fala que a gente tem que crer. Aquele que crê no Senhor será salvo. Aquele que não crê será condenado. Então nós temos uma igreja, né, eu me sinto muito feliz. Eu falo assim, congregar com o pastor Bruno, eu chamo o pastor, eu falo com o pastor Bruno, porque eu tive o amor, o carinho, com a alma, com pessoas, isso nos conecta. Porque se a igreja não tiver a conexão espiritual, que igreja, por exemplo, todos nós somos igreja, a gente não vai ter uma caminhada e vai resgatar almas e trazer para o reino de Deus. A parte do testemunho, que ele disse que o pastor mandou falar, só porque ele passou sobre missão, né? E é muito interessante. E foi cantado aqui sobre missão, foi falado com a filha do pastor, cantando. Ela fala sobre que ele se fez carne. E não tem a palavra em si, a Bíblia fala de missionários, do apóstolo Paulo, dos apóstolos, os profetas, todos eles fizeram a missão que Deus mandou, né? Mas, igual a Jesus, nenhum deles fizeram. Isso está em Filipenses 2, são 2 versículos só, né? Se bem que Filipenses, Paulo já mandou a carta, né? Paulo é feliz com aquela igreja, mas também ele chama a atenção e aconselha. Olha só Filipenses 2, 7 e o 8, o que diz? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Ela cantou e confirmou, porque se tem um exemplo na Bíblia, e digo que supera todas as expectativas, chama Jesus Cristo. Porque ele é um exemplo. Ele é um exemplo de missão. E nós vamos conseguir chegar ou fazer o que ele fez. Mas a palavra nos ensina que nós temos que negar nós mesmos, pegar a nossa cruz, seguir a ele dia a dia. Seguir a Jesus e fazer a missão. Seguir a Jesus e fazer a vontade dele. A gente não trabalha no próximo bandeirante. E não é um chaveirinho que eu tenho que estar carregando, mas na terça-feira ele não pôde estar, mas hoje ele está aqui. É o jovem que está ali, ó. Esse jovem, o jovem que aceitou Jesus, tem 22 anos, e foi parte de uma pequena missão na Praça do Bandeirante, onde a gente deu um cachorro-quente, identificando uma palavra. Onde resgatamos, semana retrasada, um engenheiro de 22 anos em Portugal, caiu da droga, caiu do tráfico, a gente conseguiu levar para o centro de recuperação, fazendo missão. O pastor faz na Costolândia, eu faço em alguns lugares, a gente vai caminhando, porque esse homem chamado Jesus Cristo, ele se abdicou do reinado dele, tudo que ele tinha. Isso é fazer missão. Ele pegou, largou tudo que ele tinha. Jesus ele podia descer num carruagem de fogo, cheio de anjos guerreando, e podia finalizar tudo. Mas não. Ele se fez homem. Ele pegou, largou o reinado. Ele largou a glória. Ele aqui largou a glória que ele tinha no pastor. Ele deixou tudo para poder morrer por mim e morrer por vocês. Ele deixou tudo, foi falado mais uma vez. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, ele pegou o filho e sacrificou por nós. Ele pegou e fez, deixa lá que eu vou pagar aquela dívida que ele não tem para ter. Uma missão. O pastor, do exemplo, está sendo usando o exemplo. O pastor das quarta-feiras da Costolândia. A gente nos mede esforço para uma alma. Esse menino aí, Deus me colocou no coração. Ele vai ser um filho para mim. Meu filho é um pastor, sua
formado, mas ele vai ser um filho espiritual do filho, porque dentro de uma obra ele pegou, aceitou Jesus. Glória a Deus. Então a gente crê que Deus pode fazer. A igreja missionária, como a Batista, fala para todo mundo. Às vezes eu falo que eu sou primo. Eu vou receber, eu não falo sou primo. Você é primo, você está na Batista, eu não sou Assembleia de Deus, eu não estou na Batista, eu não estou na Assembleia de Deus, só não. A gente está no reino dos céus. É o reino de Deus. Missão é trabalhar para o reino. Missão não é trabalhar para uma bandeira. Missão é de entender que o Jesus que nós servimos, ele veio para todos. Ele não tem que fazer decepção de pessoas, não tem que fazer decepção. Nós temos que estar juntos. Eu tenho que estar junto. O pastor Bruno ficou muito feliz, sentou lá na igreja e pregava o evangelho. O pastor Zé Farias, né? Zé Cláudio foram lá. Então, não tem decepção. Nós temos uma bandeira, essa bandeira é Jesus. Amém. É Ele que é conosco. Obrigada. Nós temos que louvar o nome dele, glorificar o nome dele. E saber que o milagre ele faz. Ele é o dono do milagre. Eu não posso falar para uma pessoa que eu fui um merecedor do que ele fez na minha vida. Não. Eu estava indo fazer uma missão no dia que eu tive a neurisma. Eu senti essa parte, eu estava fazendo uma missão. Eu ia para um centro de recuperação para ajudar uma pessoa. E foi no momento que eu tive essa dor tão forte. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que escuta a oração. Que também foi falado aqui, o povo que clama pelo meu nome. Deus, na figura de Jesus, Ele quer que a igreja chame a atenção dele. Ele estava falando ali, no versículo 14, o povo que clamar, que chamar pelo meu nome, se arrepender. Veja só, ele não está querendo que a gente chame a atenção dele. O grande problema de ser, de fazer, ou levar o nome de missionário ou de evangelista, é que muitas vezes as pessoas querem ser evangelista dentro da igreja. Ele quer ser missionário dentro da igreja. Mas ele não quer ir numa esquina, ele não quer ir na rua, ele não quer fazer o que a Batista faz, o trabalho que a Pastoranga faz. Eu falo assim com muito orgulho, eu falo assim com muito carinho, que o trabalho é feito por amor. E missão tem que ter amor. Missão tem dois tipos de missão que eu tenho que fazer aqui. Eu até, missão é o seguinte, com os pés que vão, que é muito interessante, com as mãos que contribuem e os joelhos que se dobram. Às vezes eu não posso ir, mas eu posso interceder pelo pastor Bruno. Às vezes eu posso ir, então eu vou. E as mãos que vão contribuir. Contribuir de que forma? Às vezes você vai mandar uma oferta para uma igreja, como o cristão sempre, uma oferta para poder a missão acontecer. Então, nós temos três níveis aqui. Aqueles que vão, que estão com os pés caminhando, as mãos, né, que pode estar ofertando, e o joelho que vai estar orando para que a obra não venha cair. Nesse momento, eu agradeço a oportunidade, está muito bom, porque é Deus que está no controle da nossa vida, a missão é dele, não é nossa, e ele fala para todos, e diz para todo mundo pregar o evangelho para toda criatura. Ele manda em ti. Ele não fala, vai o missionário Beto, vai o pastor Bruno, vai o apóstolo, porque tem uns apóstolos por aí, vai os bispos. Não. Ele ide para todo mundo pregar o evangelho para toda criatura. Eu já falei em algumas igrejas e eu tenho que falar, a missão ela pode ser feita nesta rua. Eu moro nesta rua, por exemplo. Então, eu, como membro desta igreja, eu posso fazer um propósito de Deus, pelo menos uma vez na semana, ou uma vez no mês, trazer um convidado para dentro da igreja. É missão. Você vai ver, se tem 50 pessoas e cada um se esforçar para trazer uma pessoa, não tem mais 50, tem 100. Quem vai ficar ou não, quem toca a Espírito Santo, quem muda o Espírito Santo. Mas a visão de nós, como membros da igreja, temos que entender que o ID não é só para o pastor missionário, o ID não é só para o missionário, o ID não é só para o missionário, o ID é para todos. Às vezes eu não tenho coragem de ir lá, dá tempo, mas eu tenho um vizinho do lado que eu posso chamar e posso convidar. Poxa, todo dia você convida, mas um dia ela vai vir. No meu notebook muito pequenininho, um rapaz
que ele corria de mim quando eu comecei a caminhar, ele corria de mim. Toda vez que eu montava com ele, ele falava, cara, vem falar a história de Jesus comigo. Toda vez, vem falar a história de Jesus comigo. Passou o tempo, quando eu estou na casa de um amigo meu, quem bate no portão? Ele, com a Bíblia embaixo do braço. Você toda vez, você fica me seguindo, a gente fala a história de esse cara rapaz, esse cara me perturbava, mas esse cara me perturbava no colega. Ele está dentro do salgueiro, pegando o Evangelho, resgatando a alma, porque ele tinha uma pessoa insistindo, que a palavra de Deus diz que a porta do inferno não pregarás na igreja. E diz também que o reino do céu é tomada força. Que ninguém é obrigado, a força porque está atrás daquela pessoa, atrás do anjo, que não está mais no nome de Jesus, né, tem alguém puxando ele. A cabeça dele quer vir, mas do outro lado tem alguém puxando ele. Então, por isso que diz que o reino dos céus é tomada força. E a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Porque o diabo, pastor, ele só tem uma forma de autodefesa, que é uma porta. Só que a palavra de Deus diz que essa porta não vai prevalecer. A autodefesa dele acha que é forte, mas nós temos autoridade de. A única forma que Deus fala que a gente pode entrar e tomar a força. Não o coração da pessoa, mas sim a guerra contra o inimigo. Aí a gente vai ter que usar força. E a força é espiritual. A força é Jesus. A força é o Espírito Santo. Essa é a única força que nós temos de vencer e trazer alma para o reino de Deus. Se eu agradecer a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Graças. Agradeço o missionário Roberto da Igreja Assembleia de Deus, Comunhão e Fé, pastor Romário, por essa palavra, por esse incentivo, e aqueles irmãos que desejam se envolver em evangelismo. Está aí o homem certo. Toda segunda-feira ele está lá à noite na Praça do Bandeirante, não é isso? Quarta-feira também o café da manhã na Praça do Bandeirante, para os moradores de rua. Tem sempre eventos evangelísticos com várias igrejas do bairro, que o nosso missionário está envolvido aí, ele sempre fala comigo, sempre está acontecendo eventos. O próximo agora é a Caravana do Amor, né? Caravana do Amor, lá no Salgueiro. Lá no Salgueiro, vai ser como mesmo? Está tendo a reunião. Está tendo as reuniões, né? A data, não sei se está definido, mas vai ter um mega evangelismo no Salgueiro, como teve aqui também a Caravana do Amor. Então, aqueles irmãos que querem estar também atuando como evangelistas, procurem o missionário Roberto, porque é um homem certo, conhece aí vários trabalhos de várias igrejas que têm sido feitos, também trabalha com casa de centro de recuperação. Às vezes a Cristolândia está cheia, né? A gente recorre a ele sempre arruma uma vaga, né, para aqueles que estão precisando. Então, louva a Deus pela vida do nosso missionário Roberto. Eu fui esquecendo, a gente vai ter o apóstolo Hot Dog Festival no Colégio Batista, lá do Laranjal. Hot Dog Festival. São 35 igrejas, cada uma entra com 500 cachorro-quente, né? Tudo 0%, né? E o evangelismo de impacto e o pessoal se reúne lá no colégio. Aí tem os eventos, tem a parte de parque para as crianças, tudo legal. Convidar o senhor para participar de uma reunião no sábado, de outubro. Hot Dog Fest. Várias igrejas, né, que vão promover esse evento no Colégio Batista do Laranjal, 0800 para a comunidade, com o objetivo de evangelismo. Então, o evento aí vai ser quando? Vai ser lá no dia 15 e 16 de novembro. É sempre da tarde para frente. 15 e 16 de novembro. Vai ter uma reunião que eu quero convidar o senhor para participar também. Amém. Tá bom. Então, fica aí o anúncio, né, os recados. Lembrando também que domingo a ceia será à noite. Da última vez nós fizemos pela manhã, né? Foi isso? Foi pela manhã, né? Não foi à noite? Foi à noite? Ah, não, foi a apresentação. Ah, sim, amanhã foi a apresentação.
mas essa ceia agora, né, ainda será à noite, na próxima, né, a gente reveza, coloca de manhã. Tá bom, meus irmãos? Então é isso. Vamos orar, encerrando, agradecendo a Deus. Eu queria chamar aqui, deixa eu ver o microfone, irmão Darcy. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai Celestial, cuja presença nos encontramos nessa hora, ó Pai, a sua igreja aqui reunida, ó Pai, quão maravilhoso é, ó Pai, ouvir as maravilhas que o Senhor faz no meio do teu povo. Nós cremos, ó Deus, num Deus que cura, num Deus que salva, num Deus que resgata do lamaçal de lodo, que tira do pecado, tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós queremos te agradecer, ó Deus, do fundo do nosso coração, esse momento que aqui tivemos, ó Deus, esse privilégio. Quantos e quantos neste momento estão querendo tanto estar numa igreja, mas estão acamados. Em muitos países, as pessoas se escondem para poder falar do Evangelho, para se reunir, para poder louvar a Ti, ó Deus. E nós aqui, ó Pai, num país livre, podemos, ó Deus, a todo momento falar do Seu nome, falar da Sua bondade para com todo mundo, ó Deus. E muitas das vezes nós não saímos para fazer a Tua obra, que é o evangelismo, que é levar a Tua palavra a toda criatura. Ó Pai, que os nossos corações possam estar, ó Deus, assim sendo incomodados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, para podermos, ó Deus, fazer o ID que foi ordenado por Ti, Senhor. Mas nesse momento, ó Pai, eu quero Te agradecer, ó Deus, pela vida do nosso irmão que esteve aqui pregando, que o Senhor o resgatou, ó Pai, que ele estava naquela situação, mas crendo em Ti e desenganado pelos médicos, ó Pai, aqui está ele. Amém. Falando do Teu amor, falando do Teu poder, e aí de forças, ó Deus, para levar o Teu Evangelho a muita gente, e que a salvação de muitos, ó Deus, possa vir através, ó Deus, da Tua palavra sendo dita pelos Teus servos, ó Pai. E que nós também, ó Deus, possamos estar cada dia mais envolvidos em oração, ó Pai, aos missionários que estão espalhados por esse mundo. É muito difícil, nós sabemos, ó Deus, que muitos missionários têm dificuldade de falar do Teu Evangelho, porque muitos são mortos por pregar a Tua palavra. Mas são mortos aqui e são resgatados por Ti naquele dia. Porque a sua vida, ó Deus, não está na mão dos homens. A nossa vida está em Tuas mãos. E somos vencedores por Cristo Jesus. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada família que representaram. Abençoa a família pastoral, Pai. Abençoa o nosso pastor Bruno, ó Deus. Ó Pai, tome em Tuas mãos, ó Deus, e que nós possamos, ó Pai, estar assim envolvidos para ajudar, ó Deus, para colaborar, ó Pai, com esta casa de oração que foi aberta nesse lugar, para a Tua honra e para a Tua glória. É com perdão, ó Deus, dos nossos pecados que eu oro a Ti, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Culto de oração sábado às 8 horas. E também agradecer aos nossos visitantes, o primo do Igor. Qual o seu nome? Oi? Gustavo, né? Eu ainda não tinha visto o Gustavo aqui, mas agradeço aí a presença. E esse jovem também, o nome dele? Ângelo. Seja bem-vindo, Ângelo. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a amizade com o Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém.